Um bom dia, recheado de suportes e alegrias para todas vocês que são pessoas lindas e abençoadas do nosso grandioso e poderoso Deus Pai. No limite. Hoje nós vamos abordar o seu limite. Até onde você pode suportar? Quantas decepções e desgostos você já enfrentou? E então tem uma hora que você grita: meu Deus, parece que acabou, não dá mais, me tira daqui. Veja bem, quando a alma chega ao limite, Deus, teu Pai poderoso, amoroso, cuidadoso, Ele não tem limite. Ele é um Deus supremo, Ele é um Deus permanente. E quando nós chegamos no nosso limite, quando nós gritamos, não dá mais, basta, Ele começa de novo. Eu sei que há momentos na vida em que o cansaço não é só do corpo, é também da alma. Mas deixa eu te falar algo importante. Pessoas que chegaram ao limite, elas não são fracas. Elas são aquelas pessoas que aguentaram demais, que tentaram, insistiram, oraram, esperaram e agora estão aqui dizendo em silêncio: eu não aguento mais. Talvez você não queira morrer, só não está suportando. Está cada dia mais difícil, parece que não melhora, parece que um dia vira outro e fica mais difícil, fica mais terrível. E você não quer, só não quer viver mais desse jeito, não é morrer, eu não quero viver desse jeito. E olha, deixa eu te falar, Deus não se ofende com isso. Ele não se afasta de quem chegou ao fundo, pelo contrário, é exatamente ali que Deus se revela. Quando nós acabamos com as nossas forças, quando nós não suportamos mais, quando nós chegamos exatamente no limite, Deus se revela para que a gente não tenha dúvida de que não é na nossa força, é na dele. Que não sou eu mais quem vive, mas ele está vivendo em mim. E a Bíblia diz que perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e Ele também salva o de espírito oprimido, está lá em Salmos. E a boa notícia é que Deus não exige força de quem está ferido. As pessoas costumam dizer: tenha mais fé, seja mais forte. A igreja diz: ore mais. Mas Jesus nunca falou assim com os cansados, não. Ele disse: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu farei o que mesmo? Eu vos aliviarei. Está Mateus 11, eu vos aliviarei. Ele não disse: venham os fortes, ele disse: venham os cansados. Se você está sem força, se você está sem forças, você é exatamente o público de Jesus. Chegar ao limite não é o fim. Como eu já falei, é um ponto de rendição. Muitos, quando chegam aí, pensam que terminaram, mas espiritualmente chegaram a um lugar de entrega. Porque enquanto você ainda consegue controlar, Deus respeita. Mas quando você diz: Senhor, não sei mais o que fazer, a resposta do céu é assim: agora eu posso agir, Deus fala. Foi assim com Elias, o profeta poderoso, depois de grandes milagres, depois de vencer todos aqueles profetas de Baal, todos, tantos milagres, derramou água, caiu fogo, fez tantas coisas. Ele expôs os outros deuses. Deus deu poder para ele. Depois de tudo isso, depois de grandes milagres, ele disse: basta, Senhor, tira a minha vida. E ele falou isso por causa de algo pequeno, pequeno no sentido de quantos profetas ele havia derrotado. E conosco às vezes é assim. A luta é tão grande, mas eu digo que é como se fosse
o pingo d'água, a gota que estava faltando, o copo já está cheio, vai derramar. E Deus não repreendeu Elias, não. O que Deus fez com Elias? Deus o alimentou, Deus o fez dormir, Deus falou com ele no silêncio suave, porque Deus cuida antes de corrigir, Deus abraça antes de enviar. Aleluia, aleluia, ei, escute com atenção. Deus não mede seu valor pelo que você produz. Não é assim. Talvez você se sinta inútil, falho, descartável, mas Deus não te vê pelo que você faz. Ele te vê pelo que você é. Você não perdeu o valor porque perdeu as suas forças. Você não decepcionou Deus por estar cansado. E olha, você não falhou por querer desistir. A cana quebrada não será esmagada. Aleluia, glória a Deus. Você pode estar amassado, achando que não tem mais jeito. Talvez o teu pavio está fumegando, está quase apagando, mas ainda não se apagou. Se você ainda está fumegando, Deus ainda está trabalhando. Hoje não é o dia de grandes decisões, não. Hoje não é um dia de decidir nada, é o dia de você permanecer onde você está. Talvez você esteja pensando em chutar o balde, né? Como a gente fala. Em desistir de tudo. Mas ouça com carinho o que eu vou te falar agora. Não tome decisões finais em momentos de extrema dor. Hoje, Deus não está te pedindo grandes passos. Ele só está te pedindo uma coisa. Permaneça. Às vezes a perseverança não é avançar, é não desistir hoje. Não é ter grandes planos, grandes orações ou grandes forças. Não. É apenas acordar e dizer, hoje eu fico. Ficar quando a alma está cansada. Ficar quando o coração está ferido. Ficar quando ninguém percebe o esforço que isso custa. Há dias em que permanecer mais um dia é a maior vitória espiritual que nós podemos ter. Permanecer mais um dia. Permaneça mais uma oração fraca. Permaneça mesmo sem sentir nada. Porque às vezes a fé não é acreditar, é apenas não ir embora. Deus, o nosso grandioso Deus, ainda escreve histórias com pessoas cansadas, como eu, como você. Se você chegou até aqui, né, não dê o próximo passo. Fique aí. Sua dor não é invisível. Seu cansaço não passou despercebido. E olha, o seu limite não assustou Deus. Onde você vê esgotamento, Deus vê um recomeço possível, porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Está lá em Isaías, no capítulo 40. Não é você quem se renova, não, é Deus quem renova você. Converse com Deus, conte-lhe a sua história. Claro que Deus é onisciente, sim, mas deixa eu te falar, na verdade Ele conhece a sua história melhor do que você. E na sua conversa com Ele, Ele pode trazer uma visão diferente e libertadora de todos os acontecimentos que te machucaram. Porque os acontecimentos que nos machucam são embanhados, são embrulhados de muitas emoções. E as emoções, muitas vezes, distorcem a verdade e nos tornam prisioneiros. Isso é uma ação lá daquele que é inimigo das nossas almas,
daquele que quer acabar com a nossa história. Mas Deus, não. Ele vai te trazer uma verdade libertadora, vai te mostrar pontos que você não conseguiu ver da sua história. E assim, com a verdade vinda de Deus, você terá respostas e direção clara para a sua vida. Ele é Deus, converse com Ele. Diga assim, olha, sem rodeios, Senhor, aqui está teu filho, aqui está tua filha cansada. Fale sem palavras bonitas, sem forçar. E assim, se você tiver sem forças, fique, mesmo sem respostas. Recebe, Senhor, o meu coração ferido. Fale isso para o Senhor. Eu não tenho resposta, eu não tenho força. Dá descanso, Pai, para minha alma. Devolve o meu fôlego de esperança. Senhor, onde há vontade de desistir, planta o desejo de permanecer. Tu és o meu único e poderoso Deus. Aleluia! Gente, a Bíblia não diz que Deus renova as nossas forças para a vida inteira, não. Não é assim. Ei, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Está lá em Lamentações. Deus é bom. E Ele não tarda e nem falha nunca. E olha, se você quiser e puder, se inscreva aqui no meu canal. Deixe o seu gostei ou não gostei. E me ajude a chegar mais longe. Que Deus nos abençoe sempre. E até o nosso próximo vídeo.